Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Aline voltou hoje com a última parte da aula que fala sobre a vida de Moisés. Antes da gente começar a aula, vamos orar. Fechem seus olhos e juntem suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos, Senhor, que venha nos abençoar, nos dando entendimento para mais uma aula, Senhor. Nos capacita também não só a entender, mas poder fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoa cada criança e cada um de seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a nossa aula então, crianças. A última coisa que a gente viu foi que Deus ele livrou o povo dele lá no Mar Vermelho, que ele abriu o mar, o povo passou, e Deus fechou o mar para que os egípcios não alcançassem o seu povo. Depois disso, Deus ele direcionou o povo dele através de Moisés até o deserto de Sinai. Chegando lá, Deus disse: Moisés, deixa o povo aí aos cuidados do seu irmão Arão e suba até o monte para conversar comigo. Moisés obedeceu, crianças. O povo ficou lá nas tendas lá e ele subiu no monte para conversar com Deus. Lá Deus falou para ele falou assim: Moisés, o meu povo ficou muito tempo lá no Egito sendo escravo e lá eles acabaram aprendendo costumes e muitas coisas erradas que os egípcios faziam. E tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que me agrada que meu povo faça, eles esqueceram. Então eu vou escrever algumas leis nessas duas pedras e você leva e mostra para o meu povo, para que eles voltem a fazer as coisas conforme a minha vontade. E Moisés assim fez, crianças. E essas leis que Deus escreveu com o próprio dedo dele naquelas pedras é conhecida como os 10 mandamentos. E a tia Aline vai falar um pouco para vocês, explicar cada um desses mandamentos, tá bom? O primeiro mandamento, crianças, é amar a Deus sobre todas as coisas. O que quer dizer isso? A gente não ama a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, toda a nossa família? Então, esse mandamento, Deus quer dizer que a gente tem que amar sim essas pessoas, mas primeiro a gente tem que amar Ele, porque foi Ele que criou tudo, lembra? Foi Ele que criou até a nossa família. Então a gente ama Ele primeiro e depois a gente ama os outros. O segundo mandamento que Deus escreveu ali nas pedras é que eles não fizessem imagens para eles adorarem, crianças, que era só para adorar a Deus. Porque lá, aqueles costumes dos egípcios, eles faziam esculturas, eles faziam estátuas, eles inventavam, crianças. E eles acreditavam que aquelas estátuas tinham o poder de deixar rico, de curar ou de fazer qualquer milagre. Mas na verdade, crianças, isso não acontece. Só existe um único Deus verdadeiro e poderoso, e é o nosso Deus. E Ele é invisível, ninguém nunca viu Ele, então não tem como fazer escultura, certo? O terceiro mandamento, crianças, é não falar o nome do nosso Deus em vão. O que isso significa, crianças? Que a gente não deve falar o nome de Deus desnecessariamente. Tipo, eu não vou naquele lugar, é muito longe, Deus me livre. Outro exemplo, se Deus quiser eu vou ficar rico. Não é assim, crianças, o nome de Deus ele é sagrado. Então a gente só deve usar o nome dele quando a gente estiver falando algo muito sério, certo? O quarto mandamento, crianças, falava que o povo deveria guardar o sábado. Por que o sábado? Era um dia que Deus pediu para que eles reservassem para adorar o Senhor, fazer tudo para o Senhor naquele dia específico. Nós cristãos hoje, crianças, na maior parte, a gente guarda domingo, que é o dia que a gente vai no culto de adoração, certo? É o dia que a gente reservou para reverenciar o nosso Deus. O quinto mandamento, crianças, é honra teu pai e tua mãe. O que significa? Que a gente tem que respeitar e obedecer aos nossos pais. Lembra, em várias aulas a tia falou: obedece o papai e a mamãe, porque eles sabem o que é melhor para vocês, porque Deus dá essa sabedoria para eles. Então, o próprio Deus manda a gente honrar nossos pais. Então, respeitem e obedeçam aos seus pais.
O sexto mandamento, crianças, fala que não deve matar, não matar. E vocês sabem que a gente vive hoje num mundo muito violento. As pessoas elas brigam e muitas vezes acaba acontecendo mortes, crianças. E isso não agrada ao nosso Deus. Então a gente tem que fazer o possível para a gente não se envolver com esse mundo violento, entendeu? E não matar, né? Lógico, né? Porque é pecado. O sétimo mandamento, crianças, diz não adulterar. O que isso significa? Primeiro eu vou explicar para vocês o casamento. Ele é plano de Deus, ele é abençoado por Deus. Então foi Deus que planejou que a mamãe casasse com o papai. E esse mandamento significa que eles não devem se trair. Eles devem ser fiéis um ao outro. Assim como a gente é fiel a Deus, a gente não deve adorar outros deuses. Senão a gente está traindo o nosso Deus. Entenderam? O oitavo mandamento, ele diz assim, não roubar. Vocês sabem o que isso significa, né? Eu não devo pegar para mim nada do que não me pertence. E se tem alguma coisa que não é de vocês, vocês não devem pegar. Se eu quero emprestado alguma coisa diferente, eu peço para alguém. Roubar é pecado. O mandamento número 9, crianças, ele diz que a gente não deve mentir. Porque o nosso Deus, ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que vê tudo e sabe de tudo. E ele se entristece, crianças, quando a gente conta alguma mentira. Então, se a gente quer obedecer a Deus e deixar Ele feliz e honrar Ele, a gente sempre deve falar a verdade para os nossos pais e para todo mundo. E o 10º e último mandamento diz para não cobiçar. O que é isso, tia Aline? Não cobiçar, crianças, é não ter inveja das coisas dos outros. Às vezes o nosso irmão, a nossa irmã ganha alguma coisa e a gente fica, mas eu queria aquilo pra mim. A gente não deve ser assim, crianças. Quando a outra pessoa ganha alguma coisa, a gente deve ficar feliz por ela, ficar feliz junto com ela, porque vai chegar a nossa vez, entendeu? E na sua vez você fica feliz também. É pecado a gente querer ficar querendo as coisas que o outro ganhou, ou ficar falando, mas o dele é melhor que o meu. Não, a gente tem que ficar feliz com o que a gente tem, certo? O que a gente aprende com esses 10 mandamentos? Ele ensina a gente, né? Ele orienta, ele mostra o que Deus quer, o que Ele espera da gente. E olhando esses mandamentos, a gente percebe que a gente não consegue cumprir todos eles. Tem vezes que a gente acaba errando ou pecando em alguma dessas situações. Naquela época lá desse povo israelita, quando eles cometiam algum pecado, eles sacrificavam algum animal e ofereciam a Deus, né, em troca desse pecado que eles tinham cometido. Era uma forma de falar que eles estavam arrependidos. Hoje, a gente não faz mais esse sacrifício de animais. Hoje, quem veio no nosso lugar se sacrificar foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente pecar, crianças, a gente tem que reconhecer que fez errado, pedir perdão a Deus, porque Jesus, ele nos purifica de todo pecado, crianças. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, porque a gente sabe o que Deus quer que a gente faça, e quando a gente não conseguir obedecer à vontade dele, a gente se arrepende, pede perdão e procura não fazer de novo, porque isso fortalece o nosso relacionamento com Deus, certo? Você viu quanta coisa a gente aprendeu com a vida de Moisés, crianças? Ele foi um menino nascido no meio do povo de Deus, mas ele foi tirado da família dele e foi criado lá no palácio do faraó, e Deus escolheu ele para libertar aquele povo que estava sendo escravo. Ele libertou aquele povo, né, com o poder de Deus. Deus fez tudo. Libertou aquele povo e voltou a ensinar ele as coisas que agradam a Deus. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje, crianças. E agora a gente vai para o nosso versículo de memorização. Que versículo é esse, crianças?
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Até a próxima aula, crianças. Um beijo. Tchau.